Olá, gente. Aqui é o professor Rafael. Nós vamos trabalhar aí com o software Máxima. Essa é a aula 01 de Física Computacional e eu espero que vocês consigam, entender como que usa esse software para aplicá-lo na física clássica, na eletrodinâmica, inclusive na física não linear, e espero assim que vocês tenham um bom aproveito. Então, o software Máxima é um software livre. Nós vamos iniciar aqui com o processo de instalação e na sequência a gente vai aprender a usar o Máxima de forma que seja útil aí para a solução de problemas de física, mesmo a física mais básica até a física mais avançada. Então vamos lá. Então vamos falar um pouco aqui sobre o software Máxima. Nós vamos usar ele por ser um open source, mas não apenas por isso, não é só por ser um software livre, ele é um software que tem uma história de longa data aí. Então ele iniciou o seu desenvolvimento na década de 60, no MIT, nos Estados Unidos. Nessa época ele não era escrito ainda como a gente escreve hoje, Máxima. Ele tinha um nome que era Mach Symbolic Manipulator, ou manipulador simbólico, e tinha o nome escrito dessa maneira aqui, Mach System Manipulator. Então o MA de Manipulator, SY de System e o Mach aqui que fazia parte do projeto do MIT. A partir da década de 80 ele passou a ser chamado de Máxima mesmo. Então, como a gente conhece hoje. Ele é um software extremamente potente. Ele faz parte, a gente está acostumado aí trabalhar com editores de texto, editores de imagem, planilhas eletrônicas. Então, de que grupo o Máxima faz parte? Então, o Máxima ele faz parte dos CAS, certo? Dos Computer Algebraic System, ou sistemas de computação algébrica. É claro que existem vários softwares iguais ao Máxima, no sentido assim não diria que seriam concorrentes, mas cada um tem as suas vantagens, desvantagens e possuem ferramentas geralmente que são feitas para esses softwares. Em algumas áreas eles acabam tendo mais destaque do que em outras. Mas na década de 80, com a popularização aí dos computadores pessoais, surgiram outros softwares parecidos e que são muito fortes hoje, que é o Mathematica, Maple, MATLAB. Então tem um grupo aí de softwares, principalmente proprietários, aí, que dominam esse mercado dos softwares de computação algébrica. Geralmente os softwares proprietários são caros, não são de fácil aquisição, mas o Máxima ele oferece essa vantagem de ser extremamente completo para aquilo que a gente vai fazer aqui nesse curso, e fácil aquisição, fácil instalação e fácil uso também. Não é um software difícil não. Esse software aqui, então, ele é como eu disse, o que é um CAS, o que é um software de computação algébrica? Ele é desenvolvido para resolver problemas matemáticos de uma maneira muito próxima com aquela que nós resolvemos na mão. Então a ideia dele não é dar resultados na forma de números. A gente sempre pensa em computadores calculando, resolvendo problemas e dando tabelas com vários números ali, vários dados, mas não é esse o propósito de um software de computação algébrica. Neste caso, o Máxima, a ideia dele é dar o resultado de uma solução de uma derivada, de uma solução de uma integral, de uma equação diferencial, na sua forma simbólica mesmo, escrita matematicamente com símbolos, antes mesmo de você se preocupar em adicionar números para uma determinada aplicação. Então esse software, acho que em 1982 ou na década de 80, ele foi comprado, ele deixou de ser pelo MIT. Teve um professor lá que ele conseguiu a licença, era o William Shelter, certo? Ele conseguiu a licença do software e ele passou a desenvolver e dar continuidade ao desenvolvimento do Máxima. Na década de 80, como eu falei, apareceram vários concorrentes, então começou a ficar complicado, diversificou bastante a procura, mas
Em 1998, a partir de 1988 que o software, né, passou a ser livre. Então, né, o professor William Shelter obteve, né, uma autorização e ele, né, teve essa, né, para nossa felicidade, né, essa ideia de distribuir o software de forma livre. E em 1998, então, ele passou a ser livre. No ano de 2001, o professor responsável pelo software morreu, né, então em 2001. E de lá para cá, né, quem que passou a desenvolver e dar continuidade aos trabalhos foi, né, a comunidade em geral. Então hoje, né, quem desenvolve, quem cria as melhorias aí no software é a comunidade de voluntários mesmo. Então, qualquer um, né, qualquer um pode colaborar. Quando eu digo qualquer um, também não é tão simples assim, né? Precisa entender lá de como que todo o software foi construído e como que as alterações podem ser feitas nele. Mas hoje ele é um software livre, o que permite também que o seu desenvolvimento daqui para frente seja né, bastante abrangente, assim, né? Então, às vezes, determinados pesquisadores que utilizam o software, quando dependem de alguma funcionalidade a mais, eles mesmos, né, em seus departamentos de pesquisa, podem criar essas ramificações e, dependendo da ramificação, se ela, né, for boa e interessante para a demais comunidade, ela acaba sendo incorporada nas versões novas. Então, o software Maxima ele tem muitas bibliotecas e muitas coisas que você, durante o uso você pode agregar e passar a usar. Então tem várias, assim como muitos softwares livres, né, e demais softwares também tem isso. Então, né, ele tem uma vantagem também de ser multiplataforma, então ele vai rodar tranquilamente aí quem estiver usando Windows, quem estiver usando Linux. Historicamente aí ele era um software, né, que não tinha, né, na sua essência, ele não tem uma interface de usuário muito amigável, então passaram a surgir também algumas ferramentas de apoio, né, para você poder usar o Maxima e ter menus ali, ter formas de você encontrar o que precisa. Então é isso que a gente vai ver aqui na sequência e, né, qual versão que a gente vai instalar do Maxima. Então vamos lá. Então, para fazer o download do software, né, a gente tem a página com a versão do Maxima, né, a versão oficial. Então, se vocês colocarem lá no Google Maxima Software, certo? Porque a palavra Maxima ela, né, se refere a muita coisa. Então, com Maxima Software já vai mais direto lá. Nós temos aqui o site para download da versão oficial, a versão, né, do Maxima mesmo. Então é esse site aqui. Então aqui também tem uma descrição, né, do que é o software, um sistema de álgebra computacional. Nós temos algumas outras informações aqui, inclusive que eu já comentei. Porém, a gente não vai usar essa versão aqui. A gente vai usar né, uma versão no qual ela dá uma vantagem para a gente, em que, né, para a gente ter acesso a algumas coisas de forma mais rápida no Maxima, existem algumas interfaces de usuário. E para a gente não ficar só ali né, nas linhas de comando. Então, uma das interfaces aí mais utilizadas, não é a única, mas tem, por exemplo, a iMaxima, certo? Mas uma das mais utilizadas é essa daqui, WX Maxima. Então, procurando aí no Google, na internet, vocês colocando WX Maxima, já aparece o site, certo? Então, o que é o WX Maxima? É uma interface, né, para o Maxima. Então, ele não é o Maxima em si, mas ele foi criado para facilitar o seu uso. Então, ele, né, traz aí menus, diálogos, né, que são muito comuns, aqueles comandos que a gente faz um uso mais contínuo, né, que são mais comuns a gente precisar. O Maxima já traz ali atalhos para facilitar esse trabalho. Então ele tem autocomplementação, onde ele vai completando algumas coisas. A parte de gráficos também ele já vem integrada e também é livre, então fica bem fácil aí para, né, para fazer o uso. Então clicando em download, dependendo da versão que vocês estão usando aí no computador, né, Linux, no Ubuntu, cada um tem aqui a sua
a sua forma de instalar. Também tem o código-fonte, certo? Para quem um dia, né, acabar se interessando pelo software e querer se aventurar na parte de desenvolvimento do mesmo. Mas a versão que nós vamos instalar aqui é a versão para Windows mesmo, incluindo o GNU Plot mais o Maxima. Então ele vai aqui para redireciona, né, para um local onde vocês têm o link aqui para fazer o download. A gente vai baixar aqui a última versão, que é 5.45.1. Certo? É uma versão aí bem recente, né, do dia 4 de julho de 2021. Então, ele tem um tamanho relativamente pequeno, né, menor do que esse vídeo aqui que eu estou gravando. Então, não vai ocupar espaço. Apesar que ele distribui bastante arquivos, né, no nosso HD, por ter várias bibliotecas. Então vocês vão clicar em download, certo? Aqui eu já fiz, né, já fiz o download aqui da minha versão. Então vamos ver quais serão, né, após fazer o download, quais serão os passos aí envolvidos na instalação. Bom, gente, então aqui, né, ele já fiz o processo do download, ele demora um pouquinho para abrir, ele faz eu acho que ele descompacta ali os arquivos de instalação e essa é a tela inicial. Eu acho que quase como a maioria dos softwares aí para Windows, está aí dando próximo, ele vai instalar na pasta, veja que ele não instala na pasta arquivos de programas, ele instala direto na pasta do teu drive principal aí, no caso meu aqui C2 pontos. Depois de instalado, ele vai ocupar 631,9 megabytes, não é um software grande, né? Aqui é para criar os atalhos. Você tem a opção aqui de desativar algumas coisas, né? O GNU Plot é importante para gerar gráficos. Então ele inicia aí o processo de instalação. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, né, só para mostrar aqui, na internet, material para aprendizagem, né, eu recomendo a leitura desse tutorial do Maxima, escrito pelo professor Jaime Villati. Caso vocês, né, para encontrar aí no Google, tutorial do Maxima, professor Jaime, acho que já vai aparecer. Então esse primeiro que aparece aí, né, o professor Jaime de Portugal, que eu estava vendo agora há pouco. Então ele tem um tutorial bem bacana aí de introdução, certo? Onde ele explica, né, o básico aí do funcionamento do Maxima. Então o meu aqui já está instalado, vou dar um concluir. E agora, né, a gente vai abrir o Maxima e testar os primeiros comandos, aí, principalmente essa parte inicial que consiste em usar o Maxima como uma calculadora. Então vamos lá. Bom, gente, já estou aqui com o meu WX Maxima instalado. Ele aparece, toda vez que você abre ele aparece essa tela aí com umas dicas, né? Então, né, algumas vezes é interessante. Aqui ele está explicando, olha, que ele usa o sinal de 2 pontos para atribuir variáveis, o sinal de igual, né, não o sinal de igual. O sinal de igual ele deixa para escrever equações matemáticas, mas enfim, né, aqui você pode deixar marcado ou não se você deseja ver outras dicas. Até que muitas vezes é interessante, né? Deve ter várias dicas legais aí, mas vamos lá. Então aqui é a tela principal dele. Vocês estão vendo que ele tem uma coisa diferente do Word, que a gente está acostumado, dos editores de texto, que é um cursor que pisca. Ele é um cursor na horizontal e não na vertical. É porque ele se refere a uma... Né, é que ele está pronto, né? É um prompt aí de comando para você digitar entradas do tipo input. Então é um software que trabalha com entradas e saídas. Por exemplo, né, eu posso começar a fazer algumas contas aqui. 3 mais 2, deixa eu ver se consigo aumentar. Se eu segurar o Ctrl, a tecla Ctrl e girar a bolinha do mouse, isso me facilita bastante aqui, né, para deixar maior. Então se eu colocar 3 mais 2, aí se eu colocar Enter, né, cai para a linha de baixo. Se eu apertar Shift Enter, ele vai calcular. Porém, ele completou ali com ponto e vírgula, porque no Maxima
todo comando que a gente entra, nós temos que terminar ou com ponto e vírgula ou com cifrão, né? Então, já vou até mostrar aqui a diferença. Então, se eu colocar algum cálculo aqui, 43 mais 2, ponto e vírgula, Shift Enter, 45. Se eu colocar 43 mais 2 e o sinal de cifrão, né, o sinal da moeda aí, e apertar Shift Enter para executar. Se eu apertar Enter, ele cai na linha de baixo. Eu posso até colocar mais uma conta aqui, certo? E se eu apertar Shift Enter, ele vai calcular. Mas veja que, neste caso, né, ele só mostrou o resultado da linha de baixo aqui, ó. É porque ele só mostra os resultados, ele até calcula, mas ele só mostra, certo? Quando a gente não termina com cifrão, quando termina com ponto e vírgula. Isso é interessante, né, porque nem tudo que a gente coloca como entrada a gente deseja ver como saída. Por exemplo, assim, etapas intermediárias de um cálculo que a gente cria no Maxima, muitas vezes não são interessantes. Então, para não encher a tela com muitos resultados e ficar muito poluída, a gente pode optar entre, né, ver ou não a saída de uma operação, de uma entrada. Veja que ele sempre nomeia, né, cada linha de entrada e cada linha de saída. Então, aqui eu tenho a input 1, output 1, input 2, output 2, input 4, output 4. Então, ele vai nomeando. Isso daqui permite que você utilize uma saída, né? Então, por exemplo, aqui porcento O1. Então, eu estou pegando, né, o resultado, ou a saída, output 1, que é 5, e vou somar aqui mais 4. E vou ver quanto que isso vai dar. Para eu ver o resultado, tem que dar um Shift Enter ou Ctrl Enter, né, tanto faz. Então, ele pegou aqui o output 1, que é 5, mais 4 e mostrou 9. Então eu posso guardar. Eu sempre, na verdade, eu vou ter todos os resultados guardados em uma variável para uso posterior, certo? Aqui a gente tem a opção, olha, ele mostra, né? O Ctrl Enter, ele resolve todas, né, as células, todas as linhas de entrada, certo? Visíveis. E o Ctrl Shift Enter resolve todas, mas não necessariamente, né, todas. Inclusive, na verdade, ele resolve todas, né? E o Ctrl Enter resolve apenas as visíveis. Por quê? Porque a gente tem a opção de esconder algumas entradas, né? Então, hiding. Então, a gente tem a opção de clicar aqui, certo? E para deixar mais simplificado a tela mesmo. Mas ele é uma calculadora bastante versátil, né? Posso fazer aqui contas de N, né, da mesma maneira que uma calculadora. Então, posso fazer aqui 56. Quando a gente abre parênteses, ele, para não esquecer de fechar, ele já faz o fecha parênteses. Vezes 3. Se eu quiser fazer, por exemplo, a potência, né? Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, 3 ao quadrado. Então a gente usa o símbolo de circunflexo, Shift Enter, 9. E aí a gente pode montar aqui a conta, né, que quiser. Bom, outra coisa que é importante no Maxima é que ele não mostra, dependendo da divisão, como ele é um software simbólico, deixa eu ver uma aqui, ele evita, né, mostrar o resultado da divisão. Então ele vai mostrar como fração, sempre que for melhor, né, em termos assim de precisão, do que mostrar com números decimais. Então, principalmente para números, né, que a gente não tem fim, né, são números, por exemplo, o próprio pi, os números, as dízimas periódicas, ele sempre vai optar por mostrar na forma mais simbólica possível. Então, e mais precisa também. Por isso que o software simbólico ele tem essa vantagem. Se eu quiser que ele resolva esse último resultado, né, então eu posso pôr aqui 8 dividido por 7 dentro de uma operação chamada float. Né, então ele vai resolver, vai me dar o resultado lá igual a gente está acostumado na calculadora. Se eu tivesse colocado aqui 8 dividido, voltar aqui, 8 dividido por 7, certo? E quiser que ele faça isso com o último resultado, então é só colocar o comando aqui
e me referir ao último resultado, que é o output 9, com 1%. Então, toda vez que eu colocar 1% em alguma linha de comando aqui, eu estou me referindo ao último resultado que ele fez, né, aqui na linha de cima. Então, dá na mesma. Então, eu posso continuar fazendo contas, né? Pegando a porcentagem aqui mais 5, por exemplo. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando o último resultado, que é 1,14, né, e ele vai, e somando mais 5. Então, ele é uma calculadora bem versátil. Se eu quiser recuperar algum resultado aqui de cima, ó, por exemplo, esse daqui, certo? Ele não... Até fui fazer um teste aqui por curiosidade, ó. Ele não copiou ali o porcento O5, né? Ele não copia mesmo, certo? Então tem que escrever aqui, porcento O5 mais 98, 107, porque o porcento O5, o resultado 5 era 9, mais 98, 107. Então assim a gente pode usar ele como uma calculadora. Uma coisa interessante aí no Maxima, né, é que quando a gente tem algumas... Quando a gente vai trabalhar com variáveis, muitas vezes a gente esquece às vezes de alguma variável, então a gente usa aqui né, tem uma opção que é remover todas as saídas, certo? Aqui tem outras opções também bem interessantes que nós vamos ver aí na sequência. Bom, gente, antes de darmos continuidade aos cálculos, né, vamos entender como é que funciona esse negócio aí das células do Maxima. Então, o Maxima, né, toda vez que você entra com uma série de inputs aí, elas sempre vão fazer parte de uma célula. A questão é que também ele tem a opção aqui de você, né, ou pelo menu célula, inserir células do tipo texto, do tipo título, né, para o trabalho ficar mais fácil de compreensão e a gente poder criar, né, quase que uma forma texto, né, integrada, né, com uma ferramenta poderosa de cálculo aí, que é o Maxima. Então fica bem interessante aí, também didaticamente falando. Então assim, aqui se eu, né, iniciar meu Maxima, é interessante iniciar com título, então eu posso apertar Ctrl 2 e depois colocar alguns parágrafos com Ctrl 1, e aí a hora que eu começar a colocar entradas, eu posso usar o Ctrl 0. Se eu esquecer, né, a diferença entre cada um deles, tem aqui essa opção no menu célula, ou clicando com o da direita, ele também me dá essas opções aí. Então, Ctrl 2, eu vou fechar aqui essas janelinhas, certo? Para eu ganhar espaço. Então, Ctrl 2, aprendendo, ou né, Maxima básico. Aí eu posso ir para a próxima célula, então isso aqui é uma célula, certo? Em vez de apertar Enter, eu aperto a setinha para baixo, certo? E agora eu coloco um Ctrl 1 e digito um texto aqui, né? Básico sobre as células do Maxima, certo? E aí na linha de baixo, né, ele sempre vem pronto, nem preciso apertar Ctrl 0, mas ele já vem pronto ali para eu começar alguns comandos. Então em uma mesma célula, que ela está agrupada aqui, ó, por esse símbolo, eu posso colocar um primeiro comando, 3 mais 2. Se eu apertar Enter, ele não resolve nada, né? Eu aperto 5 mais 5 e posso colocar uma série de comandos, inclusive na mesma linha, desde que cada comando termine com ponto e vírgula ou cifrão. Eu lembrei, só para relembrarmos, né? O cifrão é quando eu não quero que ele mostre o resultado de 5 mais 9 a hora que eu pedir para ele fazer os cálculos. Então, isso aqui é uma célula, certo? Eu posso vir aqui para baixo, colocar mais uma célula aqui, colocar algumas divisões aqui, 8 dividido por 9, Enter, ele resolveu aqui, certo? Não tem problema, 8 dividido por 9, 7 dividido por 6, ponto e vírgula. Então veja que eu tenho duas células, na primeira eu tenho 3 comandos, na segunda eu tenho 2 comandos, certo? Se eu apertar Shift Enter, ele resolve só a segunda célula, veja que a primeira, né, não foi influenciada, porque eu estou apertando Shift Enter nessa célula. Se eu apertar Ctrl, segurar o Ctrl, Shift e o Enter, aí ele resolve todas as células visíveis,
as de cima e a de baixo. Eu tenho uma opção aqui de pegar esse grupo, segurando o Shift, selecionar o grupo de baixo também, né, as duas células, e dar um juntar células, ou merge cells, Ctrl M, certo? Então ele agrupou todas em uma só. A gente tem a opção também de dividir, é só deixar o cursor aqui piscando onde eu quero fazer divisão, Ctrl D, divide, certo? Então Ctrl M, né? E Ctrl D. Então muitas vezes para questão de organização a gente tem a opção também de sempre deixar linhas que acabam ficando muito grandes, né? Entradas que acabam ficando muito grandes, a gente tem a opção também de ir recolhendo elas no canto esquerdo aqui. Eu posso fazer comentários também, certo? Eu posso, por exemplo, aqui na sequência, Ctrl 1, segue, sei lá, qualquer coisa que eu quiser escrever aqui, eu posso escrever entre uma sequência e outra de entradas, certo? Mais entradas, né? Outra coisa, a gente pode fazer comentários também. Então, numa determinada linha de entrada aqui, se eu quiser fazer algum comentário, eu preciso fazer assim, ó, coloco barra, asterisco. Veja que se eu deixar dessa maneira, deixa eu fazer um teste aqui, ele já me dá um erro, certo? Porque esse aqui ele está dizendo o seguinte, faça um comentário qualquer. Esse comentário é uma linha que não é executada, mas ainda vai dar um erro, porque eu abri comentário, eu preciso fechar comentário. Aí ele não dá mais erro, certo? Então os comentários servem para tornar o código, mais fácil de compreensão, inclusive se for para outra pessoa ler. Então, que nem na hora que vocês forem fazer a atividade de vocês, o trabalho de vocês, se vocês colocarem em comentário, fica mais fácil na hora da gente estar avaliando algum projeto ou até na hora de poder ajudar em algum ponto, certo? Então, resumindo, a gente tem entradas aqui de texto que podem ser do tipo título, usando, se esquecer é só olhar aqui, usando o Ctrl 2. Tem outras opções aqui também, o Ctrl 1, que é para entrada de textos, certo? A gente pode inserir imagens também, na hora de colocar algum problema de física aí. A gente pode colocar algumas imagens. Provavelmente a gente vai aqui, ó, célula, inserir imagem. Então ela entra com a imagem aqui no meio do nosso trabalho. Então dá para criar projetos bem, até com finalidade didática. Aí, tudo bem? E só para encerrar essa parte, a questão dos comentários aí, que também é bem interessante, certo? Então vamos agora partir para algumas contas com máxima utilizando variáveis. Então, gente, para criar variáveis no máxima, pode ser, por exemplo, um problema de física, a gente pode ter um valor para massa, então a gente quer fazer a massa ser igual a 50. O problema de usar o igual é que o máxima usa o igual para criar equações e não atribuir valores a uma variável. Então aqui eu quero atribuir o valor 50 para ficar armazenado na variável que a gente vai chamar de m. Então para isso, em vez de usar o sinal de igual, a gente usa o sinal de 2 pontos, certo? Então Shift Enter, então a partir de agora eu posso usar o m em vários outros cálculos aí, que ele vai usar para mim. Vamos supor que eu quero criar uma outra variável aqui, que nem para constante da gravidade, 9.8, Shift Enter, G igual a 9.8, e agora eu quero calcular a força-peso. Veja que o máxima, ele é sensível, se você tem, a gente chama de case sensitive, se você está usando letras maiúsculas ou minúsculas. Então o G minúsculo é 9.8, o G maiúsculo é outra coisa, que não foi definida ainda, certo? Então tomar cuidado aí na hora de digitar, Então se eu chamar aqui P de peso, certo? Maiúsculo ou minúsculo, vai fazer diferença. Mas vamos supor que aqui eu queira calcular o peso dessa massa, só não posso usar o sinal de igual, certo? Ele até calcula, mas não é uma equação, ele está dando ali o resultado. Mas dependendo da situação, a gente pode usar o sinal de 2 pontos também. Nesse caso aqui, eu estou falando que é o resultado de m, que multiplica
G, ou seja, 50 vezes 9,8 vai ser atribuído na variável P na memória. Se eu usar o sinal de igual, é uma equação, e esse resultado que a gente vê ali embaixo, certo? Agora eu já atribuí o valor P, né? Então, assim, vai chegando um momento no Maxima em que você vai ficando meio perdido em termos assim de nome de variáveis, principalmente se for uma sequência bem longa de vários problemas. Então, o ideal, certo? Aqui ele já ficou, né? Já tem a variável P como resultado de M vezes G. Mas se eu quiser usar novamente, quiser começar um problema novo no mesmo arquivo do Maxima, no mesmo projeto, a gente tem que usar um comando que é kill_all. O que esse kill_all faz? Ele limpa a memória, né, de todas as variáveis dessa célula aqui para cima. Então, se você esquecer desse comando, né, de como escreve, aqui ele tem essa opção aqui em algum lugar. Eu acho que ele está no cálculo. Deixa eu só achar aqui. Não, aqui ó, máxima, isso. É que a gente sempre escreve kill_all, que é mais rápido, limpar memória. Então o que ele faz? Ele escreve o kill_all pra gente aqui, certo? Mas só caso se você esquecer, né? Então ele está aqui, limpar memória. Então o que o limpar memória faz? A partir do momento que eu dou um comando kill_all, certo? Daqui para baixo, se eu tentar usar o G novamente, ele não existe, certo? Então se eu dar um Ctrl Shift R, ele vai recalcular todas, mas aqui para baixo veja que o G não existe, por quê? Porque interrompe aqui, né? O kill_all ele limpa todas as variáveis que tem aqui para cima. Veja que aqui, né, antes do kill_all, se eu, por exemplo, dar um Shift, dar um Enter aqui e colocar quanto vale o M, por exemplo, certo? O kill_all já tem que dar um Ctrl R, né? Ctrl Shift R ou Ctrl Shift Enter. Veja que o M aqui existe, M igual a 50. Aqui para baixo, se eu colocar G, colocar M, dar um Ctrl Shift Enter, veja que não existe. Por que o G e o M existem aqui para cima? Porque ele foi criado na entrada 1, certo? Que está a saída, né? Ele foi chamado novamente aqui na entrada 5, mostra aqui como valor 50, que é o valor que está na memória, mas depois de um kill_all, tudo que eu fiz aqui para cima é como se fosse perdido, né? Não tem serventia dessa célula aqui para baixo. Então o kill_all, vocês vão ver para frente que ele é bem útil, né, quando a gente está trabalhando com projetos maiores ou com vários problemas de física que eu quero usar os mesmos nomes para as variáveis. Então a gente usa o kill_all. Outra coisa que é interessante, né, é o remover todas as saídas. Então, para eu voltar ao meu problema aqui, ó, né, dar aquela limpada em todas as saídas. E sempre é interessante também, né, o Ctrl M, que é juntar células que façam parte de um mesmo grupo de cálculo, né, para ficar mais fácil de entender. Então, resumindo, né, para atribuir variáveis, a gente usa o sinal de 2 pontos, certo? Para equações é o sinal de igual, né? Então a gente também tem aqui uma situação que a gente acabou de ver, que é aquele, deixa eu mandar calcular aqui de novo, que é o 490 e ele coloca todos esses números aqui depois. Bom, para resolver essa forma de apresentar os números, né, eu posso ter aqui alguns cálculos, por exemplo, 7 divididos por 6, certo? Ele não resolve, né? Porque, como eu falei para vocês, ele tem sempre a preferência, a prioridade para resultados com símbolo do que com decimais. Então, para eu ver o resultado de 7 divididos por 6 igual numa calculadora, a gente usa aqui o comandinho float. E aí a gente começa a ver o resultado. Bom, no meu projeto, né, eu posso decidir isso lá no início, por exemplo, com quantas casas decimais eu quero que o Maxima mostre os resultados na tela. Então, para isso, a gente usa uma propriedade dele, que chama-se fp, né, print prec, que eu acho que seria alguma coisa com float, print na tela, né, de como ele vai
mostrar esses resultados na tela, e prec de precisão. Então, se a gente atribui um valor 3, por exemplo, certo? Nessa variável, né? Uma variável reservada, uma variável interna. Se eu colocar 3, ele já está mudando aqui, olha, a forma de mostrar o resultado. Se eu colocar 5, ok? Então ele está mostrando o resultado aqui com um número de casas decimais menor. Certo? Vamos colocar aqui 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu colocar aqui 15. Só que essa propriedade aqui de alterar o número de casas com qual ele mostra os resultados, né, que quando ele faz algumas interpretações também, mas ele só está fazendo isso na forma como é apresentada na tela. Se eu quero que ele também faça na parte interna, nas contas, né, ele também usa uma certa precisão, quando a gente não precisa se preocupar muito com tantas casas decimais aí, a gente muda a propriedade fpprec, né, para 3, por exemplo. É claro que essa segunda propriedade aqui que estou mostrando, ela tem que ser, né, não faz sentido ela ser menor do que aquela com qual estou escolhendo para mostrar na tela. Então essa daqui é com que precisão eu quero que mostre os valores na tela e com que precisão que eu quero que ele realize os cálculos. Então geralmente eu posso diminuir aqui e aumentar essa propriedade. Nesse caso aqui, o que eu estou escolhendo? Tem uma precisão de 10 nos cálculos internos, certo? O padrão, se não me engano, é 16. Mas mostra os resultados na tela com a precisão de 3 casas decimais aí. Então dou um Ctrl Shift Enter, certo? E aí já está configurado como que eu quero que mostre os resultados. Então aqui, por exemplo, por mais que eu coloque aqui, ele está mostrando aqui, né, o resultado 50, que é o valor de M. Se eu colocar 50 ponto, né, e colocar alguns números aqui, ó, mandar ele calcular, ele vai arredondar aqui, certo? Então ele vai fazer aqui uma precisão até com 3 algarismos. Se eu colocar 6, ele vai pegar os 50, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Então são 4, 5, 6 algoritmos no resultado. Então quando você achar que ficou muito estranho, ficou muito grande, né, os números impressos na tela, você altera com essa propriedade aqui, fpprintprec. E na parte interna dele dos cálculos, você pode optar pelo fpprec para mudar a precisão interna das contas, certo? Isso são questões mais, né, de gosto também. Tem gente que não se importa em ver vários números na tela, então se eu deixar aqui 100, olha, eu acho que ele vai ficar na memória ainda. Então ele está na memória, então eu preciso dar um aqui, uau. Agora ele ficou na memória. Uma vez, até bom para testar aqui, né? Só se eu começar um documento novo, para que aquele fpprintprec e o fpprec voltem para os valores padrões, certo? Então é isso nessa parte, gente. Bom, gente, agora após essa introdução, né, o que eu recomendo para vocês é dar uma olhada nessa página aqui, olha, no tutorial do Máxima, né, do professor Jaime Villati. É só procurar no Google, tutorial do Máxima Jaime Villati. E vou pedir para vocês darem uma olhada antes, né, para terem uma visão geral aí de como que funciona, né, o Máxima para coisas mais básicas, né? Então a gente tem aqui a opção de listas, como que se criam listas, certo? Né, como que se trabalha com constantes, como é que eu faço para chamar o pi, como é que eu faço para chamar, né, um número imaginário, certo? Ficheiros aqui acho que não é tão importante, né? Aqui alguns exemplos de como que a gente escreve a álgebra básica, certo? Aqui ele está mostrando como achar as raízes, né? Aqui ele vai tirar o... Ah, tá. Aqui ele, por exemplo, assim, quando eu tenho uma lista, né, e eu tenho mais de um resultado
né, para uma equação, ele vai colocar esses resultados dentro de uma lista. Se eu quero pegar só o lado esquerdo ou só o lado direito da lista, tem esse comandinho aqui que é o RHS. Mas enfim, tem o solve, que a gente vai ver bastante na próxima aula, para resolver equações de física, né, principalmente problemas de física do ensino médio. Dá para a gente usar bastante o solve, que é uma forma de resolver sistema de equações. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada, hein? Né, o expand, testar alguns comandos, certo? Né, equações trigonométricas. Aqui tem um básico de diferentes derivadas e integrais. Vocês podem também testar. Se alguma coisa não funcionar ou ficar alguma dúvida, eu vou pedir para vocês anotarem e enviarem para mim, que daí a próxima aula eu já faço, né, tirando algumas dúvidas de vocês aí, certo? Aqui ele tem até um exemplo, né? Ah, tá, tem aqui como, né, plotar gráficos, forma básica. Então isso aqui é uma introdução ao Maxima, antes de nós partirmos aí para a aplicação do Maxima na física, né, na cinemática em uma dimensão. Então antes da gente partir para a aplicação, vou pedir para vocês darem uma olhada nessa introdução aqui. Não precisa entender tudo, né, mas para agilizarmos aí essa etapa inicial, né, que é ter uma visão geral mesmo, tá bom? Então eu espero que tenham aprendido um pouco sobre o Maxima. Aí nas próximas aulas a gente já vem com alguma aplicação. Até mais, gente.